Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero já agradecer aí a sua presença, o fato de você estar aqui conosco no nosso canal Pensamento Vivo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte aqui do grupo. Vamos responder ao tema do nosso vídeo, que é: o que as testemunhas de Jeová ensinam a respeito de Jesus ser Deus e a adoração a Jesus? Por exemplo, hoje em dia, se você perguntar a qualquer testemunha de Jeová se Jesus é Deus, a resposta imediata será não, Jesus não é Deus. No entanto, se você perguntar, Satanás é Deus? Aí eles dirão, claro que Satanás é Deus sim. Inclusive a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste sistema de coisas, o Deus desta época, desse mundo, tem desencaminhado as pessoas. Então Satanás é colocado como Deus. Porém, se você perguntar se Jesus é Deus, vai ter um monte de adendos, um monte de interjeições, um monte de lacunas para serem preenchidas, ao invés de simplesmente dizer, sim, Jesus é Deus. Pronto. Seria simples, né? Mas você não vai encontrar essa resposta nem essa facilidade para se conversar com um irmão testemunho de Jeová. Por que eu posso dizer isso? Porque eu também já fui da Sociedade Torre de Vigia e servi como um testemunho de Jeová de rótulo por cerca de 30 anos. Onde mais de cerca de 20 anos eu servi como ancião. Então muitas vezes encontrava pessoas na rua, pessoas que faziam essa pergunta, ou eu mesmo sugeria essa pergunta. Você já se perguntou se Jesus é Deus? Para iniciar uma conversa com as pessoas na porta delas. Bem, alguns textos bíblicos da tradução do Novo Mundo, eu estou aqui com a tradução do Novo Mundo, que é a sigla RBI 8, que é essa aqui, de 1986. É uma versão do inglês feita em 1986. Mas eu tenho também aqui uma outra tradução, mais antiga ainda. Deixa eu pegar aqui. Esqueci de pegar essa aqui. Essa tradução aqui é a tradução das escrituras gregas, conforme você vê aí, ó, tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs. Essa versão aqui é de 1963, se eu não me engano aqui, ó. Tradução da versão em inglês de 1961, mediante consulta constante do antigo texto grego, 1963, edição brasileira. Então essa aqui é uma versão do inglês, da tradução do Novo Mundo, para o português, de 1963. Pertence então à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, seus direitos autorais. Aqui está em inglês, mas é a tradução feita por eles. Então vamos ver alguns textos bíblicos, comparar aqui na tradução do Novo Mundo de 86. E interessante que na tradução do Novo Mundo de 2013 em inglês e 2015 em português, a cinza, tem algumas variações. Eu tenho ela também, eu acabei não pegando, mas eu vou colocar na tela aí para você poder ver o que diz a tradução do Novo Mundo de 2015, aqui para nós em português. Então vamos à primeira pergunta. Jesus é Deus? O que a Bíblia diz? Se Jesus é ou não Deus? Vamos ver o texto de Isaías, capítulo 9 e o versículo de número 6. A profecia bíblica aqui, referindo-se a quem? Os próprios irmãos testemunhos de Jeová vão concordar que esse texto aqui está falando a respeito de Jesus Cristo. Então o texto diz aqui, ó, versículo 9, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre seu ombro, e será chamado pelo nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Da abundância do domínio principesco e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer firmemente e para amparar por meio do juízo e por meio da justiça, desde agora e por tempo indefinido. O próprio zelo de Jeová dos Exércitos fará isso. Então, a Bíblia disse aqui, então, profeticamente, que Jesus seria chamado de Deus Poderoso, Pai Eterno, Maravilhoso Conselheiro. E aí eu pergunto, então Jesus, diz a Bíblia que Jesus é Deus?
Jesus é maravilhoso conselheiro? Jesus é príncipe da paz? Jesus é Pai eterno? Por meio dele nós podemos ter vida eterna? Então Jesus é Deus poderoso? Então isso responde à pergunta se Jesus é Deus ou não. A tradução de 1963 aqui não vai ter Isaías porque é as escrituras gregas. Isaías faz parte das escrituras hebraicas. Mas aí nós podemos ir lá no livro de Tito, capítulo 2. A carta a Tito, no capítulo 2. Cadê a carta a Tito, capítulo 2? Parece que está colado aqui. Aqui. Tito, capítulo 2. E vamos ver os versículos... O versículo 13. Cadê? Aqui na tradução grega de 1963, para o português, das escrituras gregas no caso, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e de nosso Salvador, Cristo Jesus. Se você for em outras traduções, talvez João Ferreira de Almeida, King James, dentre outras, você vai ver assim, aproximadamente, né? Ao passo que aguardamos feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, baseado nesse texto, também muitos entendem, conforme está escrito, que Jesus é Deus. Para evitar que as pessoas creiam que Jesus é Deus, a tradução do Novo Mundo, das escrituras gregas e das escrituras hebraicas, a tradução do mundo de modo geral, usa um recurso que é para poder confundir o leitor e desviá-lo de entender que Jesus é Deus. Vamos ver? Aqui na tradução do Novo Mundo de Referências, que é a RBI 8, você vai encontrar na página 7, aqui na segunda coluna, nessa parte aqui, uma parte que diz assim, ó, colchetes. Colchetes, aqueles dois negocinhos que tem, onde ficam palavras dentro, né? Igual o parênteses, parecido com parênteses, tem também chaves, muito usado, né? Chaves na matemática, né? Colchetes, chaves e parênteses. Então, a Bíblia, que tradução do Novo Mundo, explica assim, ó: os colchetes simples, quer dizer, um colchete de cada lado, vamos supor que tem dentro da palavra assim, e ele, aí entre colchetes, o filho, disse assim para o pai. Então, eu entendo que o ele ali, dentro do colchete, então explica. É uma explicação do que o ele, que é algo indeterminado, você não sabe, ele está falando dele quem. E aí dentro do colchete explica, o filho. Então o objetivo do colchete simples é esse, ó, explicado aqui. O colchete simples, ou os colchetes simples, encerram palavras inseridas para a complementação do sentido do texto em português. Então, esse sentido é baseado naquilo que o tradutor, naturalmente, deseja explicar, que ele entende do que o texto está dizendo. Então, ele coloca dentro do colchete a sua explicação baseada na sua visão. Então, é óbvio, né, que a tradução do Novo Mundo, que é produzido pela Sociedade Torre de Vigia, vai colocar dentro dos colchetes a explicação que eles entendem que o texto está dizendo, e não necessariamente do que o texto está dizendo. Entendeu? Ele vai colocar o que ele acredita que o texto deva dizer, não o que o texto realmente diz. Então é importante entender essa diferença. Não é só porque está dentro do colchete que é a explicação certa. Para eles é a explicação certa. E aí eles colocaram, por isso que é a tradução deles. Diferente. E aí tem também uma outra jogada de colchetes, que é o seguinte: colchetes duplos, quer dizer, 2 colchetes de cada lado, sugerem a existência de interpolações, ou seja, inserções de matéria estranha no texto original. Ou seja, talvez você vai ver 2 colchetes lá, onde o que está escrito lá naquela frase, ou aquele parágrafo, aquele versículo está entre 2 colchetes, é porque eles entendem que ali não faz parte do texto original. É uma interpolação, foi acrescentado futuramente, depois do escritor original, outros tradutores acrescentaram alguns detalhes. Isso aqui é chamado de interpolação. Aí o escritor aqui da tradução do Novo Mundo, a equipe que traduziu, produziu a tradução do Novo Mundo, fez exatamente isso. Colocou palavras entre 2 colchetes. Bem, vamos ver então lá em Tito capítulo, nós vimos, né? Tito capítulo 2, versículo 13, o que disse. Vamos ver de novo. Tito capítulo 2,
versículo 13, nessa tradução aqui que faz o uso dos colchetes, como é que coloca? Ó? Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e... Deveria só estar assim, ó, do grande Deus e Salvador. Mas eles botaram o do e do Salvador. O do está entre colchetes, ou seja, eles entendem. Eles querem dizer aqui que o texto quer dizer que está falando de Deus, o nosso Deus, e também de outra pessoa, do Salvador. Fazendo então uma distinção na frase de duas pessoas. Por isso colocaram o colchetes ali. Interessante nessa tradução aqui de 1963, que não faz uso desse colchete, que diz assim, ó, Tito 2, versículo 13. Cadê? Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e de nosso Salvador, Cristo Jesus. Aqui eles botaram ED. Não botaram colchete, pelo menos foi um pouco mais honesto, né? A tradução foi um pouco mais honesta, não acrescentou a interpretação do tradutor ou daquele que está reescrevendo a Bíblia, que isso aqui não é uma tradução, isso aqui é uma versão. Certo? Então, dois textos que vimos. Isaías 9, versículo 6, diz que Jesus é Deus poderoso. Tito, capítulo 2, versículo 13, mostra então que nós devemos a nossa feliz esperança do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A tradução do Novo Mundo acrescentou ali um do, ou um de, onde, né, tecnicamente não teria. Certo? Então são dois textos que podem mostrar ou podem nos ajudar a entender qual é a visão da Sociedade Torre de Vigia a respeito de Jesus. O esforço que eles fazem para poder dizer que Jesus não é Deus, embora a própria Bíblia deles diga, né, que Jesus seria conhecido como Deus poderoso. Mas se você perguntar para os irmãos, Jesus é um Deus? É Deus? Jesus é Deus? Eles vão dizer que não, vão tentar inventar um monte de coisa. Em vez de simplesmente dizer sim ou não. Jesus é Deus, sim ou não? Pergunta fechada, né? Não, sim ou não? Certo ou errado? Jesus é Deus ou não é? Não tem assim, não, Jesus é Deus, mas no sentido não importa. Esses monte de explicações, detalhezinhos para tentar diminuir a postura, a posição de Jesus, o respeito, a autoridade que ele tem sobre nós, não adianta de nada, só serve para o objetivo do corpo governante da Torre de Vigia, que é diminuir Jesus. E eles fizeram um trabalho excelente nesse sentido em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nessa tradução aqui, por exemplo, de 1986, eles colocaram assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, aí botaram entre colchetes, Em vez de simplesmente estar assim, ó, e a palavra era Deus, eles colocaram um antes de Deus, um artigo indefinido. Nessa tradução aqui, de 1963, vem assim, ó. Preste bem atenção. Nessa tradução aqui de 1963, vem escrito assim em João capítulo 1, versículo 1. As folhas são muito fininhas. João 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Está escrito aqui. Pode ver. João, aqui, ó. João capítulo 1, versículo 1. Ó. Era Deus. Botaram um D minúsculo aí. Estão vendo? D minúsculo. Mas não tem o colchete, não tem o artigo indefinido 1. Aí, malandramente, eles fizeram na versão de 2013 em inglês e 2015 em português, eles retiraram esse colchetes que estava inserindo ali o 1, o artigo indefinido. Na tradução mais atual, eles nem colchetes colocaram. Eles fizeram de conta que o 1 faz parte do texto original. E aí colocaram lá, como você vê aí, ó. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, como se o 1 já fizesse parte do texto original. Ou seja, um leitor desatento, que não conhece as Escrituras, ou que não tem noção do que a Bíblia ensina, vai ser induzido a entender que esse 1, artigo indefinido Deus, como se ele fosse apenas um Deus comum, uma coisa mais, né, diminuída, vai ser induzido a isso. Esse é o objetivo da organização Torre de Vigia. Tanto você vê assim, que antigamente,
no início da organização Torre de Vigia, lá nos anos 1870 para lá, eles davam muita atenção a Jesus Cristo. Eles ensinavam sobre Jesus, davam destaque a Jesus. Essa tradução aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo número 6, chega até mesmo a dizer assim, ó: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Está escrito aqui. Pode ver, deixa eu colocar o dedo na posição certa aqui, ó. Capítulo Hebreus, está vendo aí, ó? Versículo 6, pode ver, está escrito, que todos os anjos o adorem. Tenta pausar e ampliar a tela aí. Agora, nessa outra tradução de 86 e de lá para cá, eles mudaram o texto, para já não induzir as pessoas a entender que Jesus é Deus e que até mesmo os anjos deveriam adorá-lo. Eles colocaram assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Lhe prestem homenagem. Se você for na nota ao pé da página, coisa que poucas pessoas fazem para ver o que diz a nota, aí você vai ver lá, ó, ou o adorem. Ou seja, teria algum problema estar lá o texto, já que está aqui na nota ao pé da página? Mas é justamente porque eles sabem que a maioria tem preguiça de ler a nota ao pé da página e fazer as pesquisas. Mas o próprio texto aqui mostra que a palavra proskineos, aqui uma variável da palavra proskineos, que vem de adorar, vem também de honrar, vem também de respeitar, mas também pode ser traduzido como com referência a Deus. A palavra vem com adore. Como Jesus é chamado de Deus poderoso, então a palavra proskineos poderia, sem problema nenhum, ser traduzida como adorem, como está traduzida aqui, ó. Mas eles mudaram, porque o objetivo não é dar destaque a Jesus, é dar destaque a Jeová no céu e ao corpo governante na terra. Jesus fica de escanteio, Jesus quase não aparece. O objetivo é apagar a visão de Jesus como caminho para a salvação, de modo que para chegar até Jeová e até a vida eterna, você tem que passar pelo corpo governante, pela organização Torre de Vigia. Jesus já não tem mais importância. E aí eles fazem todo esse esforço, todo esse malabarismo literário para poder dar uma impressão de erudição, com aquelas explicações que a gente vê lá no início dessa Bíblia aqui. Se eu não me engano, na Bíblia preta, a versão menor, tamanho médio, essa explicação dos colchetes fica lá no final. Depois da tabela dos escritores e dos livros bíblicos, que vem lá períodos, nome do livro e quem escreveu, onde escreveu, aí logo abaixo vem a explicação dos colchetes. Se eu não me engano, a Bíblia preta vem lá no final. Aqui nessa tradução de referências vem no início. Mas o que nós queremos mostrar é, ensina então a Bíblia que Jesus é Deus? O que você entendeu de Isaías 9, versículo 6? Jesus é ou não Deus? Sim ou não? O que você entendeu da questão do uso dos colchetes e da honestidade da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas feita pelo corpo governante? O que você entendeu do uso dos colchetes pela organização Torre de Vigia, que é direcionada pelo seu corpo governante central, que está lá nos Estados Unidos da América? O que você entendeu sobre a honestidade deles na tradução mais nova, onde eles retiraram colchetes, onde antes tinham palavras que eles admitiram que inseriram para dar um sentido e agora tiraram um colchete dando a impressão que tais palavras fazem parte do texto original? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Coloca, por favor, aí nos comentários. Estamos aqui abertos a ouvir opiniões, mesmo que sejam diferentes daquilo que nós pensamos. Forte abraço e até os próximos vídeos. Até lá!